Fala, meu povo, bora reagir a mais um vídeo aqui do Bradock Show, trazendo uma notícia que pode alegrar, que pode mudar aí os ares do povo brasileiro, né? Tem esperança ainda, né, gente? Infelizmente, o atentado não dá para falar, né, o que esse senhor acabou cometendo antes de ontem, né? No final das contas, acabou prejudicando muito aí essas pessoas que estão presas, mas tem uma luzinha lá no final do túnel. Vamos juntos para mais um vídeo. Não esqueça de deixar o seu like se ainda não é inscrito. Botão abaixo, inscrito, e inscreva-se. Sem muito enrola, vamos ao vídeo. Marcel Van Hatten. E nós estivemos aqui, como vocês têm acompanhado ao longo dessa semana, para participar de uma reunião bilateral com a Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Por que só na sexta-feira? E o senador Girão chegou ontem à noite, porque eles cancelaram, na verdade postergaram a audiência pública que aconteceria nessa semana, em que nós participaríamos, haveria também várias ONGs que participariam, mais pro lado da esquerda, e segundo a imprensa, coisa que eles negaram aqui, né, disseram que teriam que responder, segundo a imprensa brasileira, ONGs de esquerda teriam feito pressão para que fosse cancelada essa reunião. Inclusive, eu fui duro na hora lá, pedindo uma explicação, porque a justificativa foi oficialmente dada de que o governo brasileiro convidou para uma visita no primeiro trimestre do ano que vem e por isso estavam adiando a audiência. Eu disse, vocês estão ouvindo mais o abusador, que é o governo brasileiro, do que as vítimas. E acrescentei depois o segundo momento em que eu tive a oportunidade de falar, estas ONGs que supostamente defendem direitos humanos no Brasil estão ao lado do governo abusador. Então, quer dizer, também não são um interlocutor confiável no tema que nós estamos nos propondo aqui a defender, que é da liberdade de expressão. E além disso, eu trouxe também o meu caso específico da violação da imunidade parlamentar, e um dos comissários disse, né, o comissário colombiano, cujo nome é o Carlos. Carlos Bernal. Carlos Bernal, comissário colombiano, disse que estava chocado com as informações, que ele não tinha conhecimento de que até a imunidade parlamentar, pela primeira vez em muitos anos, ele disse que ele ouvia a violação à imunidade parlamentar numa pretensa, né, suposta democracia, como pelo menos o governo brasileiro diz que somos. Perfeito. Rodrigo Constantino, volta aí contigo, Consta. A luta é constante e árdua, né? Boa noite, deputada, é um prazer revê-la, né? Eu queria pegar exatamente daí, né? Dessa pressão que os congressistas americanos estão fazendo à OEA e à Corte Interamericana de Direitos Humanos, ameaçando inclusive com os 7 milhões e meio de dólares que o governo americano transferiu para lá. A Maria Elvira Salazar, que nós vimos aí a firmeza e quão dedicada ela está com esse assunto do Brasil. Marco Rubio, confirmado, né, o senador da Flórida, como secretário de Estado, alguém que é descendente de cubanos, é muito preocupado com regimes totalitários comunistas na América Latina, já mencionou abertamente Lula, Alexandre de Moraes como ameaças, né, às liberdades. Quer dizer, o que isso representa em relação à esperança? O Eduardo Bolsonaro, a senhora mencionou, a Fabi também tinha mencionado. Eu estava vendo hoje a entrevista de 2 horas que ele concedeu ao Jordan Peterson. Ele tem feito um trabalho muito bom de costura, né? E me parece que uma entrevista dessa, além de todo esse trabalho de bastidores, mostra que mesmo os bolsonaristas mais bolsonaristas, né, a família, eles estão cientes de que a salvação, se existe, ela vem com essa pressão de fora, né? No Brasil existe aí a necessidade de alguns acordos pragmáticos, vai lá, questionável se é o caminho ou não, mas a gente sabe, todo mundo sabe que mesmo que você negocie uma comissão, uma presidência, alguma coisa com a Alcolumbre não vai nos ajudar, de fato. O Trump tem poder hoje, tem uma bazuca na mão, junto com o Senado, junto com a Câmara. O que mais pode vir? A senhora descartaria sanções econômicas para o Brasil na frente, por exemplo? O ato Magnitsky, que pode punir na pessoa física autoridades como Alexandre de Moraes. A senhora acha que a coisa vai escalar nessa direção mesmo? Constantino, claro que nós não gostaríamos de sanções ao Brasil, sanções econômicas ao Brasil, porque isso vai acabar prejudicando mais o povo brasileiro. Mas sanções na pessoa física, no CPF, essas eu acho que são aquelas que fazem realmente o maior efeito, que realmente surtem efeito, sabe? Eu acho que isso pode acontecer, sim, como a questão dos vistos, e tem também outra questão, se as pessoas estão cometendo crimes que violam
os tratados de direitos humanos, né? Essas pessoas podem até ter ordem de prisão dada pelos tribunais internacionais e tudo mais, tribunais penais, não é? Então, eu acho que os ministros, eles têm tido uma conversinha, um comportamento, inclusive para com a imprensa, de deboche, de risinhos, quem será que vai ter o primeiro visto cassado agora? Mas eu não acredito que eles estejam tão confortáveis assim, não. Vários deles têm ativos nos Estados Unidos, têm propriedades, né? Não seria muito agradável ter o visto cassado e até contas bloqueadas, coisas desse tipo. E aí, quem sabe, quando isso acontecer com talvez a patotinha comece a perceber que não vale a pena continuar dando apoio, sabe? Porque pode chegar em cada um deles isso daí. Perfeito. Deixa eu abrir um parênteses aqui para mudar um pouquinho de assunto e trazer uma... De que você falasse a respeito dessas mudanças. Não, eu acho que eu acabei de falar aqui, né? Que se houver essa história mesmo da cassação dos vistos e outras coisas, porque vamos lembrar que o Elon Musk, ele faz parte do inquérito, ele foi indiciado e ele agora faz parte do governo Trump, então todo mundo sabe muito bem o que está acontecendo. Vamos lembrar que a Starlink teve seu dinheiro confiscado para pagar uma dívida, uma multa, ainda que indevida, do X, que é outra empresa. Então, a gente sabe muito bem, inclusive, que eles podem confiscar dinheiro, bloquear valores do Brasil para ressarcir a Starlink. Eles podem fazer isso, tem muita coisa que pode ser feita, não é? Com relação quando as pessoas perguntam, mas o que muda no Brasil? Gente, a única coisa que não faz mudar nada é você não fazer nada. A única coisa que não faz mudar nada é você ficar sentado perguntando, o que adianta? Não vai dar em nada. Isso realmente não faz mudar nada. Agora, como a gente tem se mexido, viajado, buscado pessoas... Gente, isso tudo é uma coisa extremamente trabalhosa, né? Extremamente dispendiosa também, tá? E a gente está fazendo porque a gente sabe que aqui dentro não tem mais o que fazer. Aqui não tem mais a quem recorrer, minha gente. Aqui está tudo fechado. Então, a gente precisa buscar ajuda, né? A gente sabe que é muito difícil um país interferir em outro país, né? Pela política de outro país, mas como a gente sabe que o Donald Trump foi vítima das mesmas coisas que o Bolsonaro, das mesmas perseguições do Bolsonaro, tentativas de assassinato, tanta coisa, um sistema contra ele, tentativa de impeachment, tantas coisas... Ele está montando uma equipe que eu diria que é um verdadeiro time, um exército de pessoas que sabem exatamente o que se trata, o que está acontecendo no Brasil e o que está acontecendo no mundo com relação a quererem censurar e calar conservadores, calar quem é contra esse sistema, né, que vigora aí, né, esse sistema globalista, né? Então, eu acho que muita coisa pode mudar sim, a gente tem que ter paciência, porque o tempo das coisas se resolverem não é o tempo da nossa ansiedade. A gente tem que aprender que a gente precisa ter muita paciência, sabedoria, né? Mas muita fé em Deus também, porque eu acho que o que está se formando, a maneira como o Trump venceu essas eleições, gente, levando Senado, levando Câmara, a maioria dos governadores, vendo a trapaça nas eleições lá. Agora, o Elon Musk estava denunciando que tem um estado, agora não lembro qual é o estado que é esse senador, que está tentando contar os votos dos imigrantes ilegais. E eles estão falando isso é trapaça, e foi assim que vocês ganharam em 2020, não vão deixar. Então, assim, está tudo colocado, posto à mesa, e eu realmente acredito que se a gente tiver paciência e persistência, muita persistência, a gente vai conseguir, sim. Agora, Serrão, queria te ouvir um pouco mais sobre essas ordens de prisão contra os réus do 8 de janeiro. É uma decisão individual de um juiz argentino, o nome dele é Daniel Rafecas. A gente não sabe o perfil dele, mas é muito importante registrar que todo o funcionalismo argentino é muito aparelhado, né? O peronismo infiltrou em vários
ramos, né, do serviço público argentino, não é de se imaginar, de se duvidar que haja, por exemplo, juízes de esquerda, que os tribunais também estejam aparelhados, né? Então, não dá para saber. Mas o governo argentino, o governo do Javier Milei, você imagina que vai atuar para tentar proteger esses brasileiros e tem alguma providência ainda ao alcance do governo para tentar evitar a prisão desse grupo, Serrão? É o que se espera. Nesse caso, essa prisão é primeira instância a decisão. Cabe recurso a ela, com certeza absoluta. E tem que haver pressão para que isso aconteça. Quem tem boas relações com Javier Milei tem que fazer essa pressão, porque Javier Milei havia garantido que daria proteção a esses brasileiros, que ninguém seria preso injustamente no país presidido por ele. Então, é hora de aguardar, né? Mas a situação é muito complicada, é um jogo de gato e rato, né? O gato joga pesado, o gato não quer saber, o gato tem tentáculos em toda a América Latina. A juristocracia é um fenômeno transnacional, a gente não pode esquecer disso. A Bia lembrou ainda há pouco. Donald Trump sofreu a mesma desgraça que Bolsonaro. Ontem a gente lembrou aqui no Braddock, na França, a Marine Le Pen está sofrendo ameaça de ser impedida de disputar a próxima eleição judicialmente. Então, a juristocracia não está de brincadeira. E o globalitarismo descobriu que usar a justiça, o judiciário local como instrumento de opressão é uma ferramenta. E eles investiram nisso. Então, eles fizeram lá juízes, membros do Ministério Público e exercem essa pressão, atuam ideologicamente, politicamente, politizando o judiciário, que não poderia jamais ser politizado. Esse é o grande equívoco e o debate que a gente tem que ter aqui no Brasil. Judiciário não pode fazer política, não poderia estar politizado, não poderia estar tomando decisões executivas, muito menos legislativas. O judiciário tem a missão de fazer justiça e não a missão de governar ou fazer leis, ou de interferir nos demais poderes, ou até de ter mais hegemonia, desculpem a redundância, do que os outros poderes, que é o que a gente está vendo acontecer no Brasil e em vários lugares do mundo. Na Argentina, isso também acontece. Então, é bom que a gente tenha o reforço disso. Eu até queria perguntar para a Bia Kicis como é que está a base de unidade parlamentar brasileira. Porque tem horas que eu sinto que não tem uma união muito clara em relação das propostas específicas que precisam ser defendidas. A gente tem que melhorar isso, Bia Kicis, na sua visão? É claro que a gente precisa melhorar. A gente tem um grupo que é bastante coeso, que caminha muito junto, que é o grupo da oposição e da minoria. A gente tem esse trabalho. A gente conversa, a gente se reúne, a gente cria estratégias, mas nós não somos maioria, essa que é a questão. Então, a gente depende de, nas próximas eleições, conseguirmos fazer maioria no Senado, conseguirmos aumentar bastante o número também de deputados de direita, porque o centro a gente já sabe que é quem decide, mas a hora eles vão para lá, a hora eles vão para cá, né? Então, a gente nem sempre pode contar, quer dizer, muitas vezes a gente não pode contar até. Você vê essa questão da anistia aí, né? A gente precisa que o centro vote com a gente. E a gente não sabe como que fica essa pressão dos ministros, como que isso acaba interferindo. Então, a gente não pode deixar, esse assunto não pode morrer, né? E também a defesa das nossas prerrogativas. Eu conversei com o deputado Hugo Mota, que é o candidato à presidência, e eu falei para ele, né? Para eu apoiar um candidato, para nós do PL apoiarmos, ele tem que estar completamente comprometido com a defesa das nossas prerrogativas, com o projeto de anistia e outros temas, mas esses são absolutamente fundamentais. Você, Consta? Bom, eu quero trazer uma sequência de notícias aqui, né? Uma historinha, e jogar para a deputada depois comentar. Primeira parte da historinha. Lula estava com Zanin, Gilmar Mendes e Alexandre de Moraes na noite da tal explosão do Homem Rojão, né? Do Homem Rojão que mirou numa estátua para acertar no Alexandre de Moraes. Isso só foi tornado público porque parte da imprensa ficou curiosa para saber onde estava cada autoridade na hora do atentado, né?
suposto atentado, porque isso estava fora da agenda. Então, a primeira pergunta, vamos registrar, é isso que eles querem dizer com a harmonia entre os poderes e onde fica a independência. Aí vem o segundo lado da historinha, que eu quero lembrar aqui. O STF rejeitou recurso e manteve a condenação de pelo menos alguém na Lava Jato, Fernando Collor de Mello. Só que a gente pensa assim, caramba, Sérgio Cabral, viciado em roubar, segundo ele mesmo, condenado a 400 anos, livre, leve e solto, fazendo as vias de influencer, né? Eu estou sob censura prévia no Brasil, ele não. O Lula nem se fala, voltou à cena do crime de mão dada com o Alckmin, que é quem acusou que ele faria isso. O Dirceu está elegível, o Bolsonaro não. O que o Collor fez para ser o único da Lava Jato? Lembrei, ele apoiou o Bolsonaro. Né? Eu estou trazendo essa historinha para mostrar que perderam o pudor, que eles não têm mais nenhuma preocupação em manter certas aparências. E aí o último capítulo da historinha de hoje para jogar para a Bia é que o presidente da China, segundo o Globo, né, eu achei que era ditador Xi Jinping, que mantém campo de concentração com 1 milhão de escravos lá, uigures tendo que aprender sobre democracia relativa, a escola do professor Barroso chinês, desalojou um complexo hoteleiro inteiro em Brasília, inteiro para ficar lá. Só mantiveram lá o Fernando Haddad, o resto tudo teve que sair, né? Ô Bia, eu conto essa história para perguntar o seguinte, o Brasil já virou província da ditadura chinesa comunista? Bom, até a linha de democracia, o pessoal que assinou o acordo lá de não persecução penal tem que fazer nos moldes do que é feito na China. Não é? E muita gente criticou o Barroso, na verdade, com um tom de deboche, numa sessão no Supremo, ele falou o seguinte, olha, era só assinar o acordo estava ótimo, era um acordo leve até. Né? Por que essas pessoas, mais da metade, preferiram não assinar e continuar sendo... Bom, pessoal, é isso aí. Infelizmente, parece que o governo da Argentina vai mandar as pessoas que estão exiladas lá para o Brasil para serem presas. Não estou entendendo direito o que está acontecendo e, na verdade, ninguém está entendendo. Mas vamos torcer para que as coisas se esclareçam, para que essas pessoas não sejam mandadas para cá para passarem o que outras estão passando, né? E já estão em um momento difícil lá, né? Vivendo longe da família, não é o seu país de origem, fora de casa, etc. Aí, né? No momento estão lá para tentar não passar o pior, que é aqui no Brasil, dentro de uma jaula, né? Muitos sem saber o que aconteceu, o que foi feito. A gente ter ideia, teve pessoas com tipo, pessoa que não sabe, eu esqueci o nome até do problema que a pessoa tem. Ela não sabia nem o que ela estava fazendo ali. Tipo, tô aqui porque alguém me trouxe, né? Não sei nem o que significa isso. E foi presa, então a gente sabe o nível desse pessoal aí. O nível de humanidade deles, né? Eles querem a vingança deles a qualquer custo. Vingança, não sei sobre o que ou porquê. Pode ser que eles querem, como é que fala? Assustar a população, querem mostrar um certo tipo de poder. É uma técnica usada, né? Quem mostra a maior força acaba não precisando de batalhar para que as pessoas, para que o outro bando, a outra manada tenha medo dele. Ele vai lá, vence uma, mostra a sua força. E depois os outros olham para ele e vê, cara, não dá para brigar com esse cara aí. Pode ser esse tipo de situação também que a gente esteja passando, né? Mas vamos torcer para que tudo se acerte o mais breve possível. O retorno do Trump lá é um bom sinal, querendo ou não, é um sinal de que as coisas podem normalizar em 2026, se não acontecer nada por agora. Acredito que lá em 2026 o povo brasileiro vai colocar alguém
né, de direita, eu tenho certeza disso. E não vai ter como eles fazer o que o Verde fez lá. Porque pode ser que o próprio Homem Laranja lá peça: olha, Brasil, se você não fazer o que o Verde fez lá com as maquininhas, a gente vai. Ele só colocou o papelzinho na maquininha, gente, porque foi pedido. Foi pedido a transparência. Se pedirem a transparência para o Brasil, pode acontecer a mesma coisa. Só que aqui os caras não vão ter como passar-lhe a mão, né? Vai ser impossível passar a mão, porque o outro vai solicitar lá, vai ter o livre acesso para solicitar, não vai acontecer a perseguição que aconteceu lá, ele vai solicitar as tais das actas, vai jogar nas televisões, tá aí, o vencedor foi eu e pronto, acabou, e o Barbudinho teria que entregar, caso realmente isso aconteça. E é o que eu acho que o Brasil vai acabar passando, porque o povo não confia, né? O povo não confia nesses caras, o povo não confia em mais nada aqui nesse país, infelizmente.